Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal. E hoje, claro, nós vamos trazer a principal notícia dessa terça-feira, ou seja, o que rolou aí no mercado no dia de hoje, né? Que foi a principal notícia, que na verdade vem desde a semana passada, só que boa parte do mercado só tem notícia agora, que é a estratégia do CPTS-11, ou seja, o Fundo da Capitânia de Papel, que ele quer mudar os seus fundamentos. Ou seja, para você que não entende o que seria o CPTS-11, ele tem, na verdade, duas linhas de investimento. Ele tem uma parte de CRI, né, que ali o seu grande percentual é principalmente na parte de CRI, e essa carteira dele de CRI, quase como nós podemos observar aqui, ó, quase 95,67% está indexado ao IPCA mais 8,15. E ele tem uma carteira de CDI, ou seja, que se beneficia de elevação da taxa Selic, né? Só que essa porcentagem, como nós podemos observar, ela já é um pouco menor. Como nós podemos observar aqui, ó, a carteira de crédito conta com 95,67% em remuneração pelo IPCA, com um spread de 8,17%, enquanto o restante, ou seja, uma pequena fatia quase insignificante, está atrelado ao CDI, ou seja, e esse CDI não tem um spread muito alto, ele tem um spread de somente 2,95, ou seja, o CPTS ele é um fundo de característica de papel indexado principalmente o que? A inflação. Qual é o problema? O problema é que nos últimos anos, principalmente aí durante a pandemia e depois da pandemia, mas principalmente depois da pandemia, taxa Selic na casa dos dois dígitos hoje é algo comum. E qual é a finalidade de uma Selic alta acima da casa dos dois dígitos? É desacelerar a inflação. Então, por isso que a Selic nesse momento ele está subindo. Então, o CPTS ele só destrava dividendo se a inflação disparar sem Selic subir. E nós não estamos nesse cenário de estimular a economia para disparar a inflação e baixar a alavanca da Selic para a inflação correr solta. Por quê? A economia está aquecida, a inflação subiu. E isso eu havia falado para vocês, que nós estamos em eleições municipais precisa reeleger candidatos que já estavam no postos e precisavam reeleger novos candidatos, e para isso eu preciso ter dinheiro correndo na periferia. As eleições municipais elas precisam fazer o dinheiro correr na periferia mais do que eleições nacionais. Isso você precisa entender. Para o seu candidato poder se eleger, tem que ter dinheiro correndo nas bases para comprar voto, para conseguir uma consulta, um bocado de coisa que vocês sabem como é que é o Brasil. Então, isso, querendo ou não, aumenta a inflação. Tem as questões internacionais, tem eleições nos Estados Unidos, tem um governo que não consegue segurar a máquina pública e está gastando mais, mas precisa ter dinheiro correndo na periferia. E isso era indiscutível e todo mundo sabia. Então, quando a inflação dispara, só tem uma coisa a se fazer: taca o pau na Selic, ou seja, sobe. Quando sobe, isso mata o CPTS. O CPTS não consegue destravar dividendo elevado com Selic alto. Outro ponto que eu já falei para vocês que o CPTS tem. Por que eu estou falando? Porque eu tenho CPTS na minha carteira. CPTS, toda vez que a Selic está alta, ele sofre. Por quê? Porque durante a pandemia ele se alavancou, ou seja, um fundo de papel comprou dívida,
o que não tem muita lógica, porque quem compra dívida é fundo de tijolo. Então, se eu compro papéis de dívida, né? Por que eu vou gerar dívidas? Mas tudo bem, nas doidices do mercado de fundos imobiliários. Ele se alavancou, aproveitando que a taxa Selic estava na casa dos 3% na pandemia, porque tudo que o governo queria é que a economia aquecesse, e a economia não estava crescendo, que todo mundo estava guardando seu dinheirinho, porque ninguém sabia o dia de amanhã. Então, o governo, para estimular a economia, botou a taxa Selic em 3%. CPTS correu e se endividou na casa dos 3%. Qual foi o problema? Com a flexibilização, a taxa Selic subiu e o CPTS ficou preso. Ou seja, CPTS sofre com Selic alta e CPTS sofre pela segunda vez porque ele está endividado via Selic. Ele não se endividou via IPCA, ele cometeu um erro que os outros fundos não cometem, que foi um erro primário. No primeiro momento foi muito bom, mas depois no cenário econômico foi muito ruim. Então, como ele se encontra nesse cenário totalmente diverso e essa dívida está comendo todo o rendimento da sua carteira de CRI, porque ele tem IPCA mais 8,17. A inflação está na casa de 4. Então, 4 mais 8 dá 12. Só que a taxa Selic está 11, está 10,50, com previsão de terminar o ano na casa dos 11, 11,25, 11,75. Ou seja, nós vamos ter muitos meses negativos pela frente. Como o CPTS está amarrado e a pior fase que todo mundo achava que tinha passado, que era a fase de Selic na casa de 3,75, iria acabar com a descida, ela volta de novo no horizonte. Como ela volta de novo no horizonte, o CPTS só via uma única forma. Que forma é essa? É a forma dele mudar os seus fundamentos, se tornar hedge fund. O que significa tornar hedge fund? Investir em CRI, que ele já investia, investir em cotas de fundos imobiliários, ou seja, ter um segmento mais forte de fundo, investir em ações, entre outros ativos, FDIC e outras coisas que existem dentro do segmento de fundos imobiliários. Quando a gente vê essa cena de multi-estratégia, muitos investidores brilham os olhos, porque o fundo agora ficou mais diversificado, vai poder deixar de ser de papel, vai investir em fundo de fundo, vai comprar ações, então vai ficar maravilhoso. Só que o retrato dos hedge funds de modernidade tem sido interessante? Tem sido. Só que tem um problema. Ele sai de uma amarração para ir parar em outra. Por quê? Quando esse fundo CPTS se torna hedge fund, muitos vão dizer para vocês: olha, agora ele pode investir em outros segmentos, multipropriedades, que são tijolos, ele pode investir agora em ações. Aí, quando você vê ele falando em ações, o que é que você imagina? Você imagina o CPTS comprando ações da CEMIG, você imagina CPTS comprando ações do Banco do Brasil, você imagina CPTS comprando Itaúsa, comprando Banco Itaú, comprando VEG. Não é nada disso. Se o CPTS fizer essa mudança, ele é obrigado a comprar ações voltadas somente para o setor imobiliário, Iguatemi, Multiplan, ou seja, ele fica preso, podendo investir somente em ações do setor de construção. E eu pergunto para você, ó gênio que nem eu que tenho CPTS, se isso é interessante. Alguma vez você assistiu algum curso ou algum vídeo, alguém ensinando para você a investir no setor imobiliário? A comprar ações da Multiplan, a comprar ações do Iguatemi, a comprar ações do setor de construção? Não, porque geralmente no Brasil as ações mais seguras são BES, banco, elétrica, saneamento, seguro e alguns colocam telecomunicações, mas muitos tiram, mas alguns deixam, certo? Então, nesse segmento,
não tem ações. E por que não tem ações em carteiras de longo prazo? Só tem ações em carteira de curto prazo. Porque ações voltado para o setor imobiliário é para swing trade curto ou day trade. Por quê? Porque essas ações andam grudadas com a economia. E além disso, quando a bolsa vai para baixo, elas vão mais para baixo ainda. Diferente de uma ação do Banco do Brasil, diferente de uma ação da Taesa, diferente da ação Seguridade. Se você tiver dúvida, entre agora no Status do Investidor 10 e procure todas as ações do segmento imobiliário. Então, o CPTS ele fica amarrado. Então, eu falei para vocês, e eu já pode abrir aqui os vídeos passados. Eu disse para vocês, e eu fui bem claro, que o CPTS ele iria para a casa de R$ 7,00 quando ele estava em 8, e eu falei que ele iria para a casa de R$ 7,00 e quem sabe ainda ficasse abaixo, porque nós estamos no pior cenário para estar no CPTS. Eu estou no prejuízo no CPTS. Vou ficar de olho em que tipo de movimento ele vai fazer. Se a ideia for mesmo se tornar um fundo hedge fund multi-estratégia, eu não minto para vocês. Eu vou pular fora. Aí você diz, poxa, você vai pular fora com CPTS, você vai ficar com prejuízo? Mente sábia. Quem tem fundos imobiliários e que tem ações não tem prejuízo. E isso é uma mentira que contam para você. Você não fica com prejuízo. Para quê? Para amarrar você em um fundo imobiliário e numa ação. Então você não fica no prejuízo. Aí você diz: ah, mas eu vendi e fiquei no prejuízo. É porque você não sabe das coisas. Você pode vender teoricamente com prejuízo, porque você vendeu abaixo do seu preço médio. Aí você pega uma coisa bem simples, ó, gênio, pega um caderninho, você vai anotar quanto que você teoricamente perdeu. Você vai pegar esse dinheiro, vai investir em outro fundo, em outra ação ou em um outro ativo, e quando lá no futuro você vender um fundo imobiliário com ganho, ao invés de você pagar o imposto de renda de 20% nessa operação, você vai lá e desconta aquele prejuízozinho que você teve lá atrás. Ou seja, você não sai no prejuízo. Essa história do prejuízo é para amarrar você em ação e em fundo imobiliário ruim. Só fica em prejuízo em ações e fundos imobiliários quem não sabe descontar. E isso você pode fazer ou isso pode um contador fazer. Então, entendeu? Então, você está me sugerindo para vender o CPTS? Não, eu não estou sugerindo nada para você. Eu tenho o CPTS, eu estou dizendo para você o que pode acontecer e quais são as decisões que você pode tomar, mas sem dizer para você para comprar ou para vender, porque eu não conheço a sua carteira, não sei quantos anos que você tem, não sei que tipo de estratégia que você tem, porque muita gente tem os fundos imobiliários só por ter mesmo, porque boa parte do seu dinheiro está em outros ativos. Já tem outros não, que dependem 100% de fundos imobiliários, ou seja, tem uma estratégia totalmente diferente, certo? Indo aqui para o CPTS 11, ele vem caindo e vai cair mais, né? Já bateu 7,23, vai cair mais, por quê? Porque esse dividendo de 12,17 não está atrativo, está com desconto de 27%, uma liquidez de 14,34 milhões, subiu porque tem muita gente vendendo, por isso que ele está caindo. Aprenda essa lição, você que está começando a investir em fundos imobiliários. Se a cotação está caindo, é porque eu tenho mais gente vendendo do que comprando. E mesmo assim, quando comparado ao ano anterior, ele está aí com um crescimento de 3,4%, certo? Descendo aqui, uma das estratégias dele é reduzir essa taxa de administração para menos de 1%. Tem um grande número de cotistas que vai diminuir com a mudança de estratégia.
tem mais de 314 milhões de cotas, tem um valor patrimonial de R$ 8,17, mas se ele for vender essa carteira, não vai ter esse valor, então isso aqui está desatualizado, certo? Porque em cenário de Selic alta, ninguém vai pagar R$ 8,71 no valor patrimonial do CPTS, não, viu? Então isso aqui está desatualizado. Se fosse tijolo, não. Aqui talvez o valor fosse maior, mas como é de papel, está abaixo. O seu último dividendo, 7 centavos, e o seu valor patrimonial, 2,7 bilhões, que não é mais esse valor, porque a carteira de CRI dele se desvalorizou, certo? Só nos últimos 3 meses caiu 8,75, e se nós considerarmos a inflação, foi para 9,13, né? Se nós olharmos o dividendo dele percentualmente estava até subindo, até porque aqui, né, ali no início do ano, ele estava com dificuldade de bater a poupança, né? Só quando chegou aqui no mês de fevereiro e março é que ele começou a superar a poupança. Mas teve ali no final do ano de 2023 até início, que ele chegou a perder para a poupança, certo? Muita gente diz assim, mas por que você não olha o dinheiro, o dividendo? Porque isso aqui não interessa, pessoal. Não interessa o valor que te foi pago. Isso não interessa para você. O que interessa é a porcentagem. Ó. Qual foi a porcentagem em cima da cotação que foi paga? Ou seja, qual foi a porcentagem que foi paga em cima do seu preço médio? Então, isso aqui não interessa para você, nem para você e nem para mim. Por quê? Eu tenho que olhar a porcentagem em cima do meu preço médio. Aqui é a porcentagem em cima da cotação do dia. Por exemplo, aqui no mês de... Vamos pegar aqui esse mês. Vamos pegar aqui no mês de outubro. No mês de outubro, ele pagou uma taxa de 0,95 em cima da cotação daquele dia lá. Né? Então, equivale a 0,95. Talvez você esteja com uma porcentagem maior de 1%, ou talvez você esteja com uma porcentagem menor, porque você vai fazer o dividendo pelo seu preço médio e não por isso daqui, certo? Ele vem perdendo para o CDI, isso nós já sabíamos, como ele se endividou lá atrás, e ele vem, o pior de tudo, vem perdendo para a inflação, ou seja, está com dificuldade para bater a própria inflação, inclusive ele vem caindo, certo? Descendo aqui, eu acho que não tenho muito mais para estar falando para vocês, certo? Vamos descer aqui embaixo, tem uns comentários aqui bem antigos, vamos pegar o mais atual. Dia 23 de outubro de 2024, ou seja, bem recente. Agora que é a hora de comprar bons fundos e com bom dividendo. Ricardo Castro, a ideia é mudar os fundamentos do fundo imobiliário. Para quê? Para justamente destravar o dividendo, certo? Então, Ricardo, se você comprou agora, no dia 23, na hora que você comprou, caiu. E ele vai cair mais, certo? Ele vai cair mais por quê? Porque a Selic ela vai subir na próxima reunião. Leandro Bittencourt, nessas horas bate um medinho, né? Mas conforme o preço médio, se continuar pagando perto de 1% ao mês isento de imposto de renda, dá para aguardar o final desse ciclo a longo prazo. Como é fundo de papel, se a Selic ou o IPCA subir, vamos junto. Não, querido. Se a Selic subir, CPTS desce. Se a inflação subir, CPTS desce. Certo? Por quê? Vamos entender. Se a Selic sobe, IPCA tem que descer. Se a inflação sobe, Selic tem que subir para desacelerar a inflação. Então, Leandro Bittencourt, o cenário para você, para o CPTS se recuperar, sabe qual é? É Selic baixando com inflação subindo. Certo? Então, você vai anotar aí no seu caderninho. As cotações e o dividendo do CPTS só vão começar a aumentar, ou seja, positivar, quando nós tivermos o Copom baixando a taxa Selic e deixando a inflação solta, ok? Aí sim você vai ter subida de cotação, subida de dividendo. Por quê? Se a Selic subir,
inflação cai. Se inflação subir, Selic precisa subir para desacelerar a inflação. Então, o CPTS só vai se beneficiar quando? Quando o Banco Central, quando mudar a gestão para o Galipo, ele baixar a Selic e deixar a inflação correr um pouquinho solta. Aí aumenta o dividendo do CPTS e aumenta a cotação, certo? Porque aí você, essa combinaçãozinha aqui não é bem assim do jeito que você colocou, certo? Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui deste conteúdo. Um abração para todos vocês. Você que não é seguidor do canal, segue aqui o nosso canal, deixa seu comentário, diz aí como é que está a sua carteira e dá também aí a sua opinião, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.